Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10, O Caminho, a Verdade e a Vida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos. Dá-nos a Tua bênção, que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo nos ilumine na compreensão e para vivermos estas verdades que o Senhor está nos ensinando no Evangelho de João. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo, somente Jesus. Como costumo dizer, o cristianismo é exclusivista. Não aceita nenhuma outra religião que conduza para o céu, uma religião que traga salvação e vida eterna. Somente a religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, o verso áureo diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João 1,18. Este texto de João 1,18 nos mostra que toda a comunicação entre o céu e a terra, desde o Jardim do Éden, o Deus que procurou Adão e Eva no Jardim do Éden na viração do dia, era o Deus Filho. O Deus que falou com Moisés, o Deus que falou com Abraão, o Deus que apareceu no Monte Sinai, que escreveu os 10 mandamentos. Queridos, todas estas manifestações de Deus sempre foi o Deus Filho, porque o Deus Pai nunca foi visto por ninguém. É o que João 1,18 está falando, ninguém jamais viu Deus, se referindo ao Pai. O Deus unigênito, ou seja, o Filho de Deus que nasceu nesta terra, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, este é o Deus que veio revelar o Pai. Este é o único rosto divino que nós conhecemos, o rosto do Filho. E ele é quem revela o Pai. O Evangelho de João está dividido em 4 seções principais. O prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória e o epílogo. Até agora, nosso estudo se concentrou especialmente no prólogo e no livro dos sinais, que apresentam quem é Jesus por meio dos seus milagres, sinais, diálogos e ensinos. Daqui em diante vamos examinar especialmente a 3ª seção de João, o livro da glória. É interessante observar que as famosas 7 declarações de Jesus, que começam com as palavras eu sou, formam uma ponte entre o livro dos sinais e o livro da glória. Cristo afirma ser o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele diz também, eu sou a luz do mundo. Ele também diz, eu sou a porta. E também declara, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira videira. Queridos, Jesus Cristo se declarou o grande eu sou. O eu sou é o significado do tetragrama, que aparece no Antigo Testamento YHWH. O tetragrama é o nome de Deus. Não temos a pronúncia, perdeu-se a pronúncia, mas o significado é o eu sou, o eterno, aquele que tem existência em si mesmo, incriado. Na lição desta semana, começaremos estudando o propósito do discurso de despedida e da sua introdução, que descreve o significativo episódio no qual Jesus lavou os pés dos discípulos e em seguida avançaremos então para a declaração do Eu Sou, do capítulo 14, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lição desta semana é mais uma revelação do grande Eu Sou, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Criador e Redentor. Aleluia! Na parte de domingo, eu lhes dei o exemplo. Jesus viveu uma vida de exemplo. Ele não precisaria ter sido batizado porque ele não tinha pecado. Mas, queridos, ele disse para João
importa que eu seja batizado. Ele nos deu o exemplo. Ele não precisaria também lavar os pés dos discípulos para mostrar a humildade, porque ele é a humildade em pessoa. Mas ele disse: eu dei o exemplo lavando os pés de vocês, para que vocês também façam o mesmo. Jesus é o exemplo seu e meu. Ele é o padrão. Ele é o modelo que se coloca na sua frente para ser olhado, admirado, assimilado, copiado e refletido na sua vida. Ele é o nosso exemplo. O discurso de despedida de Jesus, nos capítulos 13 a 17 de João, traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, à bênção de Jacó aos seus filhos e às instruções de Davi a Salomão. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, ou seja, o Espírito Santo. Não deixaria os discípulos órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. Além disso, Jesus predisse que os discípulos enfrentariam tristeza e os exortou a permanecerem fiéis. Abra sua Bíblia então agora em João capítulo 13. João capítulo 13, vamos ler então a partir do verso 1 até o verso 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui no capítulo 13, verso 1, está dizendo que Jesus conhecia as profecias. Ele sabia da profecia das 70 semanas. Ele sabia que quando ele foi batizado no ano 27, iniciando seu ministério de 3 anos e meio, ele sabia que ele estava na última semana das 70 e que na metade da última semana o cordeiro seria sacrificado. Ele, o Cordeiro de Deus, morreria na cruz. Portanto, quando João 13:1 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, entendendo que tinha chegado o momento da morte dele, a hora difícil, a hora mais dura para Jesus Cristo foi o Getsêmani e a cruz do Calvário. Mas ele não desistiu de você, meu querido irmão, não desistiu de nós. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia, porque ele não desistiu, mas nos amou até o fim, ele completou a sua missão. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Por que o diabo colocou no coração de Judas que traísse a Jesus? Porque Judas vivia em pecado. Qualquer pessoa que vive em pecado consciente, pecado familiar, pecado voluntário, ele está sob o domínio e sob o controle de Satanás. Seja eu, seja você, seja um pastor, seja um membro da igreja, seja quem for, que esteja vivendo na prática de um pecado consciente, ele está sob o domínio e sob o controle de Satanás. Assim como Judas. Judas era ladrão. Ele, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava daquele dinheiro que entrava como ofertas, como doações para o sustento do ministério de Jesus. Queridos, porque Judas era um pecador voluntário, ele era um pecador consciente e não se arrependia do seu pecado, Satanás se apossou de Judas. Por isso a Bíblia diz, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. É assim que acontece com pecados conscientes e voluntários. Ele faz com que você se torne escravo de Satanás. Mas quando você, em nome de Jesus, confessa os pecados e rompe com eles, você quebra o domínio de Satanás sobre você. Aleluia! E o verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, porque ele veio do céu, ele encarnou e agora ele voltaria para o céu. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era sincero de coração. Queridos, ele queria ter uma permanente relação com Jesus Cristo. E aqui diz o verso 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que Judas era o traidor. O Espírito Santo revelou a Jesus, o traidor é Judas. Ele é um ladrão. E queridos, Jesus falou, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Jesus conhece os nossos pecados. Jesus conhece os nossos hábitos, nossos defeitos. Jesus Cristo está disposto a dar o perdão, se confessarmos, e Jesus está disposto a derramar o Espírito Santo, capacitando você e a mim para vencermos os nossos pecados, vencermos os nossos defeitos de caráter, defeitos herdados geneticamente, defeitos cultivados em nossa vida. Nós poderemos, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, obter a vitória sobre todo o pecado e sobre toda a tendência pecaminosa. Meu querido irmão, não há desculpa para você e eu continuarmos na prática de pecados, de vícios, de defeitos. Queridos, Jesus nos dá a vitória. Ele é todo-poderoso para isso. Mas Judas não quis, nunca confessou, nunca se humilhou. E agora o verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu sou realmente o mestre. Jesus declarou, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros também. Jesus nos deu o exemplo para que lavemos os pés uns aos outros. Verso 15, porque eu vos dei o exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo, como criança, como filho, como trabalhador na carpintaria de José. E queridos, Jesus Cristo é o nosso exemplo como filho de Deus, obedecendo o Pai, vivendo para fazer a vontade do Pai. Jesus é o nosso exemplo na caridade, na bondade, no estender a mão aos pobres, aos necessitados. Jesus Cristo é o nosso exemplo na juventude, na vida adulta. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui está uma prova de que Jesus Cristo conhecia o que ia no coração de Judas. Ele disse, aquele que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Esse é o propósito das profecias. A profecia não é para matar a curiosidade sua ou minha. A profecia não é uma determinação de Deus de que as coisas aconteçam daquela forma. A profecia é uma demonstração, é uma prova bíblica de que Deus conhece o futuro. E Ele diz o futuro antes do futuro acontecer, para que quando acontecer, entendamos que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele nos contou aquilo que vai acontecer através das profecias de Daniel e de Apocalipse. Ele conhece o curso da história. Ele conhece a história antes da história ser escrita. Portanto, quando as profecias se cumprem, a nossa fé é fortalecida. Por isso Jesus disse no verso 19, desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Verso 20,
Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Queridos, na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalças. Os pés estavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegassem para uma refeição. Mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez a sua última refeição com os discípulos antes de ser preso. Para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés dos discípulos. João 13, 4 e 5 descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável da humildade de Jesus. Em João 13, 8 a 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante das ações de Jesus. Como poderia ele, o Mestre Senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse os seus pés, mas foi informado de que se não permitisse isso, não teria parte com Cristo. Então, o discípulo pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado a ele o tempo todo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele é. Em João 13, Cristo afirma ser um mestre e senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço, o lava-pés, é também chamado de ordenança da humildade. Queridos, o que o lava-pés ensina sobre seguir Jesus e servir ao próximo com humildade? Jesus veio para servir e não para ser servido. E queridos, nós na igreja deveremos servir uns aos outros, sermos humildes, pedirmos perdão. No lava-pés deveremos buscar pessoas que tiveram atrito ou conflito nos relacionamentos conosco e deveremos pedir perdão, abraçar estas pessoas, lavar os pés destas pessoas. Esta é a cerimônia da humildade que nos prepara para a ceia do Senhor. Que o exemplo de Jesus seja imitado por você e por mim, na humildade, na bondade, na caridade, na obediência aos mandamentos do Pai Celestial. Jesus Cristo, como filho, como adolescente, como jovem, como adulto, é o nosso exemplo. Ele pousa diante de você para ser reproduzido em você, para ser copiado. As pessoas precisam ver Jesus em você e em mim. Aleluia! Na parte de segunda-feira, certamente voltarei. Que bendita promessa Jesus fez! Mais de 300 promessas da volta de Jesus nós encontramos só no Novo Testamento. Um em cada 20 versos do Novo Testamento está falando da segunda vinda de Jesus. Não valeria a pena nascer e viver neste mundo se não tivéssemos esta esperança maravilhosa de que Jesus vai voltar a segunda vez para nos arrebatar para o céu, onde vamos viver 1000 anos, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 6. Diz que nós vamos viver 1000 anos no céu com Jesus e então vamos viver a eternidade na nova terra, no novo céu. Queridos, Jesus disse, certamente voltarei. A primeira vinda de Jesus foi para pagar o preço, nos comprar e nos resgatar com o seu próprio sangue. E agora a segunda vinda de Jesus é para buscar a propriedade dele. Nós somos dele. Ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E ele vai voltar para nos buscar. Você e eu pertencemos a ele. Somos propriedade de Deus. Abra sua Bíblia em João 14 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que iria embora. Isso despertou em Pedro uma pergunta sobre para onde ele estava indo. Isso vemos no capítulo 13, verso 33. Diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Verso 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora me seguir, mas depois me seguirás. Pedro perguntou: para onde o Senhor vai, Jesus? Os discípulos não entenderam que Jesus estava falando sobre a sua morte, a sua ressurreição e ascensão. Pedro disse que estava pronto para dar a vida por ele. Foi então que Jesus predisse que Pedro o negaria. Pedro não se conhecia, mas Jesus conhecia Pedro. Eu não me conheço, mas Jesus me conhece e me ama. Jesus conhece você e te ama, mesmo conhecendo os nossos defeitos. Foi nesse contexto que Jesus disse aos discípulos que não permitissem que seu coração ficasse perturbado, angustiado. O verbo angustiar é traduzido da palavra grega tarasso, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Não é de surpreender que os discípulos estivessem confusos com as palavras de Jesus. No entanto, contrariando o medo dos discípulos, Cristo falou sobre a casa do Pai. Vou preparar-vos lugar, onde há muitos quartos, onde existem muitas mansões. Ele estava indo a essa casa a fim de preparar um lugar para eles. As palavras de Jesus apontavam para um futuro além da angústia que estaria presente na cruz, levando-nos até o tempo em que ele retornaria para redimir o seu povo. Ele, Jesus, vislumbrava o momento em que toda a tragédia ocasionada pelo pecado terminaria, acabaria, exatamente como está em Daniel capítulo 7 e o verso 27. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 27. Está aqui o fim de todas as coisas. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Esta é a promessa. Jesus Cristo terá o domínio sobre tudo e todos. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você faz parte do povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Jesus disse: virei outra vez, João 14:3. Essa é claramente uma promessa a respeito da segunda vinda de Jesus. Qual é a base para confiar nessa promessa da segunda vinda de Jesus? Isso é tudo que nós temos. É o oxigênio da nossa vida. Muitos diriam que é o cumprimento das profecias. Isso é verdade, mas em João 14:3 a base é apresentada de forma diferente. A palavra virei outra vez em grego está no tempo presente. Venho ou estou vindo. Esse uso em grego é chamado de presente futurista. Um evento futuro é mencionado com tanta certeza que é descrito como se já estivesse acontecendo. Assim, poderíamos traduzir a frase desta forma: certamente voltarei. A base da esperança inclui o cumprimento das profecias, mas se fundamenta especialmente em nossa confiança naquele que fez a promessa. Jesus Cristo disse que retornará para o seu povo. Podemos confiar na promessa por causa daquele que fez a promessa. Ele é fiel em cumprir as promessas. O que a cruz ensina sobre a certeza da volta de Jesus? O pior, o mais difícil, ele fez: morrer por você e por mim na cruz. E agora, voltar para nos buscar. Esse é o lado mais fácil. Ele virá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para reivindicar a propriedade que ele comprou com seu próprio sangue. A morte de Jesus na cruz, na sua primeira vinda, é a prova irrefutável de que ele voltará a segunda vez para nos buscar. Estamos contando os dias, ansiosos
por esse dia em que Jesus Cristo descerá do céu com poder e glória. Aleluia! Na parte de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, abra sua Bíblia. João capítulo 14, vamos ler os versos 5 e 6. Vamos ler a partir do verso 4. João capítulo 14, verso 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido irmão, à primeira vista, o questionamento de Tomé pode parecer bastante lógico. Se você não sabe para onde alguém está indo, como poderá segui-lo? Jesus inverteu a questão ao indicar que ele mesmo é o caminho. O caminho para quê? Para o Pai, para o céu. O prólogo do Evangelho, em João 1, 1-18, destaca a íntima conexão que existe entre o Pai e o Filho, o Pai e o Verbo, que é o Logos, que é Jesus Cristo. João 1,18 diz que quem revelou o Pai é o Deus unigênito. O termo grego monogenes, traduzido como unigênito, significa único ou singular. Cristo veio revelar o Pai. A palavra revelou é traduzida do verbo grego exegeomai, que significa explicar, interpretar ou expor. A palavra exegese, por exemplo, está ligada ao estudo da Bíblia, vem desta mesma raiz. Exegeomai quer dizer revelar o significado. De acordo com João 1,18, Jesus é o elo com o Pai, aquele que explica ou interpreta o Pai para o mundo caído. Assim, ele, Jesus, é o caminho para o Pai. Sem ele, ficaríamos perdidos em nosso entendimento. E também agora em João capítulo 14, versos 7-11, nós lemos, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem fez as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Queridos, Jesus está dizendo que ele e o Pai são um, ou seja, ele tem o mesmo amor do Pai, a mesma misericórdia, o mesmo plano de salvar o pecador. Ele tem a mesma natureza divina. A natureza divina não são três naturezas divinas. É uma natureza divina partilhada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como existe uma natureza humana partilhada pelo Pai, pela mãe, pelos filhos, pela sua família, mas é uma natureza humana. Assim existe uma natureza divina partilhada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Meu querido irmão, Filipe pediu para ver o Pai, o que nenhum pecador pode fazer e continuar vivo. Por isso Jesus teve que assumir a forma humana, um corpo humano, para contemplarmos o rosto de Deus em forma humana. Jesus reprovou a falta de compreensão do discípulo e enfatizou que quem o viu, viu o Pai. João 14, 9. Logo, fica claro que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Sem ele, o caminho é escuro. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus. Jesus une três palavras: caminho, verdade e vida. E em João, o termo caminho é usado em apenas outro texto, de João 1,23, que se refere ao fato de que João Batista preparou o caminho para Jesus. Contudo, verdade e vida são temas importantes em João. O estudo de quarta e de quinta-feira enfatizará o conceito da verdade, tema crucial em um mundo em que a própria existência da verdade tem sido questionada. Queridos, Jesus é o único rosto divino de Deus que você conhece. Ele veio para revelar o Pai. Ele não veio para aplacar a ira do Pai. Ele veio para mostrar o amor do Pai, o desejo do Pai de nos salvar, de nos resgatar.
Jesus Cristo, que abraçava as crianças, recebia os pobres e curava os enfermos, é a expressão do amor do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não que o Filho e o Pai sejam a mesma pessoa. Não, o Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa. O Pai é 100% divino, mas não é humano. Mas o Filho é 100% divino e é 100% humano. E é a revelação do Pai. É uma revelação perfeita, porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Queridos, eu me alegro, me regozijo em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se tornou um de nós e viveu na dependência do Pai, servindo o Pai, obedecendo os mandamentos do Pai, como o nosso exemplo. Que em sua vida você também viva uma vida como filho, como filha de Deus, e que faça do Pai Celestial tudo na sua vida. Assim como Jesus, deveremos também viver para servir o nosso Pai Celestial, fazer a vontade dele, guardarmos os mandamentos do Pai. E, queridos, mostrarmos diante do universo todo que o Pai, nosso Pai, é santo, justo e bom, e a sua lei também é santa, justa e boa. Aleluia! Na parte de quarta-feira, eu sou a verdade. Hoje vivemos num tempo em que a verdade é relativa. Tudo depende. Queridos, a Bíblia nos ensina que existem verdades absolutas. Embora o mundo não aceite, mas a Bíblia ensina verdades absolutas. Os 10 mandamentos são verdades absolutas. Jesus Cristo como o único caminho para o céu, como o único Salvador, o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, Atos 4:12, é uma verdade absoluta. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Vamos ler então em João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver o verso 14. João 1 e o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo nasceu para ser a revelação da glória de Deus, cheio de graça e de verdade. Mais um texto está no capítulo 1 de João e o verso 17. Leia comigo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça e a verdade. E lemos também no capítulo 8 e o verso 32. Capítulo 8 e o verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a Bíblia como um todo, de Gênesis ao Apocalipse. A verdade são todos os mandamentos de Deus, como diz em Salmos 119, verso 142. A verdade é a lei de Deus. E lemos também em João capítulo 14, o verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lemos também em João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo é chamado Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Repetidas vezes em João, a verdade é ligada a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz, em contraste com as trevas. A mentira está ligada ao diabo e ao pecado. Isto diz em João 8,44, que Satanás é o pai da mentira, porque ele peca desde o princípio, ele é mentiroso. Assim, a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações. A verdade inclui, acima de tudo, o aspecto moral da fidelidade a Deus e à sua vontade. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos humanos não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouviram somente tradições, teorias e máximas humanas, até agora ouçam a voz agora daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Jesus é a verdade.
Pense no que isso significa. Jesus é o Logos, a palavra, o verbo, que estava com Deus desde o princípio e que é o Criador de todas as coisas. João 1:1. Ele é um com o Pai, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Vou repetir. Jesus é um com o Pai, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Porque nunca houve um tempo no passado em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Pai e Filho possuem existência eterna, vida em si mesmos. Possui todas as características do Pai e, portanto, também é o grande eu sou. O tetragrama YHWH é aplicado ao Pai, mas também é aplicado ao Filho, Jesus Cristo. O ser de Cristo não está sujeito a ninguém nem a nada. Nada do que há no universo, incluindo o conhecimento, existe à parte dele, de Jesus. Por isso, tudo o que foi criado e existe deve a existência somente a Cristo, conforme diz em Colossenses 1,16. Abra sua Bíblia e vamos ler Colossenses 1,16. Leia comigo. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todos os anjos foram criados por Deus o Filho, que, ao encarnar e nascer de Maria, recebeu o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Criador do que existe no céu e do que existe na terra, das coisas visíveis e invisíveis e de todas as hostes celestiais. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele não somente criou, mas ele sustenta todas as coisas. Isto é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus Cristo. Jesus não é simplesmente a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito ou uma ideia. A verdade, na Bíblia, é uma pessoa e ela se chama Jesus. Pecado na Bíblia é um ser que se chama Satanás. A verdade, Jesus Cristo, pode ser comparada ao sol que ilumina o mundo inteiro, o universo todo. Meu querido irmão, Jesus Cristo é a verdade absoluta. E eu abraço esta verdade que salva, que liberta. Deixo com você esta verdade chamada Jesus, o Deus encarnado, o Verbo, aquele que criou tudo, coisas invisíveis e coisas visíveis, quer no céu, quer na terra. Ele é o nosso Salvador, nosso amigo, nosso querido irmão mais velho. Aleluia! Na parte de quinta-feira, as Escrituras e a verdade. No Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos 4 Evangelhos, assim como em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, as Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação da verdade. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui neste mundo. Vamos abrir a Bíblia agora em João capítulo 5. João capítulo 5, vamos ver os versos 38 a 40. Leia comigo. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna. E realmente, a Bíblia nos traz a vida eterna. E então Jesus complementa dizendo, são estas Escrituras que vocês examinam, entendendo que elas trazem a vida eterna, são estas Escrituras que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus foi ao ponto porque os judeus que o rejeitaram, os líderes religiosos que rejeitaram o Messias, eles criam no Antigo Testamento, criam nos escritos de Moisés, e Jesus está dizendo, vocês creem na Bíblia do Antigo Testamento, porque era a única Bíblia que existia naquele tempo, e elas testificam de mim.
Jesus e os seus discípulos apontaram inúmeras vezes às Escrituras para validar Jesus Cristo como Messias. Cristo disse: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, de Moisés, como crerão nas minhas palavras? João 5, 46 e 47. Queridos, lemos também em Lucas capítulo 24, verso 27. Abra sua Bíblia. Lucas 24 e o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus provou que ele estava presente em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma profecia sobre a vinda do Messias, e o Novo Testamento mostra que este Messias veio cumprindo as profecias. Por isso, Jesus Cristo usou as Escrituras do Antigo Testamento para provar, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava tudo que dele, de Jesus Cristo, estava escrito em todas as Escrituras. Quando Jesus citou o livro de Êxodo, Cristo perguntou: vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Mateus 22, 31 e 32. Zacarias se referiu ao que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, Lucas 1,70. Em seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro disse: era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Atos 1,16. A Bíblia não é um livro didático de ciências. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Contudo, a Bíblia faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo, o sentido da vida, a origem da vida. De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? Isso a Bíblia responde. Isso a Bíblia é convincente em nos mostrar. É a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela, a Bíblia, estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus, do seu papel no universo, ou da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo que existe. Meu querido irmão, graças a Deus pelas Escrituras Sagradas, que nos mostram de onde viemos. Viemos do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden. E toda a descendência de Adão e Eva, toda essa descendência nasceu com a natureza pecaminosa, precisando de um Salvador. Desde o nascimento, as criancinhas já precisam de um Salvador. Por isso, o Antigo Testamento mostra a nossa pecaminosidade, mas também acende uma luz que brilha, uma luz de esperança, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o nosso pecado. Ao abraçarmos Jesus como Salvador, abraçamos a vida, abraçamos a luz, somos retirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz do Filho de Deus. A Bíblia, e a Bíblia só, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, nos liberta das trevas, da ignorância, da idolatria e foca a nossa atenção no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus, no Criador do mundo, no Criador do universo, do macrocosmos e do microcosmos. Jesus Cristo deu vida a tudo. E Ele ama você, meu querido irmão, profundamente. Você e eu somos a ovelha perdida que Jesus veio buscar. E veio buscar e procurou até encontrar a ovelha perdida. Ele me achou, Ele achou você e nos colocou nos seus ombros, alegre, feliz, regozijando porque encontrou a ovelha perdida. A missão de Cristo foi de sucesso, de vitória, porque Ele nos salvou e porque milhões estão abraçando a Jesus Cristo como Salvador. Que você e eu sejamos os troféus de Jesus Cristo. O troféu de Jesus Cristo é cada alma pecadora que Ele resgata do pecado. O troféu de Jesus Cristo é você e a sua família sendo arrebatados para o céu, para viver em eternidade com Jesus. Aleluia! Deixo com você, meu querido irmão, esta esperança, este regozijo, esta alegria. E damos glória a Deus por Jesus Cristo ser
Ele, a verdade, o caminho e a vida. E porque estamos nele, salvos nele, em nome de Jesus Cristo, estamos salvos nele. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós nos regozijamos em Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Nós nos regozijamos em Jesus, o Deus encarnado, que tudo criou e que nos resgatou com seu próprio sangue. Nossa prece é que Jesus Cristo volte logo. Apressa-te, querido Jesus Cristo, porque estamos ansiosos, contando os dias, esperando a tua segunda vinda para nos buscar, para nos levar para o céu. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. E volte logo, Jesus, é o que nós imploramos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.